Quando
O que eu tenho é bem melhor. Essa esperança gloriosa, né? De que o Senhor nos dará o melhor. Vamos orar agora então. Quero cumprimentar os irmãos também que estão em casa, todos os irmãos que nos acompanhem, com a paz do Senhor. Vamos orar agora para que as crianças possam sair e aprender desta esperança maravilhosa que nós temos, que nós conhecemos, que elas possam aprender e chegar ao conhecimento da verdade. Senhor Jesus, neste momento estamos aqui na Tua presença para Te apresentar, Senhor, as nossas criancinhas. Que elas possam, Senhor, neste momento ir para lá e aprender da Tua palavra. Que elas possam crescer no conhecimento da Tua palavra, aprendendo de Ti, aprendendo desta esperança gloriosa, esta esperança maravilhosa que nós temos, que nesta vida não tem nada para nos oferecer aqui neste mundo, mas a esperança que o Senhor nos dará, algo maravilhoso, glorioso, é aquilo que nós desejamos, é aquilo que nós sabemos, e que elas possam também aprender, que daqui a pouco, quando eles forem grandes, assim como o Cauã hoje se batizou, meu Deus, uma criança que saiu desta igreja e que hoje se batizou, optou por conhecer o Senhor, optou por servir ao Senhor, e ali foi comemorado o seu batismo. Ó Deus, abençoa cada criança aqui nesta igreja, abre a mente delas, o coração, para que elas possam compreender a Tua palavra. Abençoa a irmã Lília, abençoa todos que vão ajudar, para que possam, Senhor, ajudar estas crianças a Te conhecer. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. As palmas louvem o Senhor Jesus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus por tudo que tem feito na minha vida, né? Pegar as bênçãos que tem me dado. E se os irmãos têm um sonho e se tem um desejo no coração, continua orando, que Deus vai preparar para você também, viu? Eu quero louvar um hino aqui, 212 da harpa. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos vai sair por lutar.
Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos. Está conosco nessa noite o primo do nosso irmão Orlando, o Eliseu, que é de Sorocaba, da igreja do Evangelho Quadrangular. Está ali. Fica de pé um pouquinho só, o Eliseu. Graças a Deus. Está aí, o Orlando veio. Nós estamos orando pelo pai do irmão Orlando pai, para que Deus ajude, abençoe ali toda a família. E hoje, graças a Deus, o irmão Orlando está aí mais uma vez e trouxe o primo dele. É o Eliseu, nosso irmão Eliseu. Ele é bem-vindo em nosso meio, irmãos. Amém? Amém, irmão Eliseu. Pode sentar. Deus abençoe ricamente. Muito bem-vindo em nosso meio, em nome de Jesus. Queridos irmãos, antes que eu me esqueça, dia 20, nós temos um evento estadual da nossa UMASBRAC, ali em Botucatu. E eu pedi para o presbítero Silvio e o diácono, o cooperador Mon Valdinei, coordenarem essa saída ali para Botucatu. Então os irmãos procurem Mon Valdinei, dê o seu nome ali, é o Novembro Azul. Então tem uma pregação, uma palestra para os homens, virá lá um especialista. Nós vamos nos esforçar para encher uma van e participar do trabalho ali, dia 20 de novembro, então, em Botucatu, em nome de Jesus. O Valdinei está aí, já reserve a sua vaga para esse trabalho, em nome do Senhor, tá bom? Queridos irmãos, nós estamos hoje no dia 7, domingo que vem é o segundo domingo do mês, dia 14, então será o dia da ceia do Senhor, né? E nós teremos nesse dia a nossa campanha do quilo e teremos também a nossa oferta de missões. Nós estamos tirando a oferta de missões no dia da ceia, por quê? Porque vários irmãos que ainda estão vindo apenas no dia da ceia, aproveitam também para contribuir. Então, não esqueça, irmãos, da campanha do quilo, para nós abençoarmos vidas e pessoas que estão necessitadas, e da oferta missionária. Domingo que vem, então, a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Também, irmãos, segunda e terça-feira, temos o nosso IBBC aqui. Estamos estudando a palavra de Deus, nos aprimorando, nos aperfeiçoando, para o nosso conhecimento pessoal, e para nós nos enquadrarmos também nos estatutos da nossa igreja, para nos enquadrarmos no padrão da nossa igreja. Tivemos aí vários obreiros que não conseguiram o seu credenciamento agora, aqui do campo de Avaré, porque não tem o curso teológico. Então é uma necessidade que nós temos. Então nós temos aqui o IBBC, segunda e terça-feira. Também na terça-feira nós temos o ponto de pregação ali na casa da irmã Ercília e do irmão Tiago. Os irmãos estão convidados a participarem, estão convidados a conhecerem ali o trabalho e ajudar. Está lá o irmão Valdinei, está ajudando, o irmão João Vitorino está ajudando, o irmão Isaías está ajudando. Então o trabalho, estamos ali pregando a palavra de Deus, é um local de várias necessidades, e nós estamos ali trabalhando, fazendo esse ponto de pregação, e é nosso desejo, irmãos, ter vários trabalhos como este. Nós, quando iríamos iniciar, veio a pandemia, mas querendo Deus, nós vamos estender esse trabalho nos lares, em nome de Jesus, tá bom? As necessidades, irmãos, do nosso campo aqui, nós estamos orando, os irmãos sabem, o irmão Marcos Campos está internado, está numa situação delicada. Eu conversei com ele ontem, por vídeo, e ele mandou a saudação para a igreja. Irmão, recebe, irmãos, amém? O irmão Marcos mandou, e ele falou assim, fala para a igreja que eu estou melhor, as coisas estão melhorando, glória a Deus. Então graças a Deus por isso, irmãos, ele está confiando, não é? A irmã Paula, a esposa, pediu licença do trabalho, e está lá acompanhando todo o tempo o nosso irmão, algumas saídas, mas a irmã Paula está lá ajudando. Então nós estamos intercedendo pelo nosso irmão, que está num momento delicado, em nome de Jesus. Conversei aqui com o irmão Agostinho agora também. O irmão Agostinho está fazendo alguns exames, está cuidando da saúde, e pediu as nossas orações. E nós estamos orando sim, viu, irmão Agostinho? Nós vamos orar sim, e Deus proverá em nome de Jesus. Também a nossa irmã
Elisângela pediu oração pelo Guilherme Moreira de Freitas, que é o neto dela. Eu penso assim, irmã Elisângela, que essas situações estão trazendo experiência para o seu neto. Estão trazendo, assim, amadurece até mais rápido. Ele tem experiências com Deus até mais, né? E nós vamos orar por ele, sim, em nome do Senhor Jesus. Estamos orando, irmãos, pela irmã Lázara. Estamos orando pelo irmão Orlando pai, para que Deus dê vitória para ele. O irmão Orlando filho está aí, é um ótimo filho, está cuidando dele, toma um monte de remédio por dia, né, irmão Orlando? E todo dia o irmão Orlando vai lá certinho, dá o café com leite dele, os remedinhos dele, né, irmão Orlando? Que benção, dá até gosto de ouvir, de conversar com o irmão Orlando. E também, irmãos, a irmã Dircinha está precisando das nossas orações, ela está fazendo alguns exames do coração, a família toda está empenhada, ela é muito querida pela família, e nós estamos orando pela irmã Dircinha, em nome do Senhor Jesus. Oração pela irmã Dilma, não sabem que ela está com uma bolsa, está precisando. Oração pela irmã Alice, oração pela irmã Francisca, que fez uma cirurgia nos olhos, vai fazer um enxerto em breve, tem uma consulta agendada lá na Unesp, e nós estamos orando por ela em nome do Senhor. E também, irmãos, oração pela neta do irmão Fernando, a Helena, não é? A irmã Daniela veio trazer a notícia agora que ela teve umas complicações, né? Ela precisou ir para a Unesp urgente, né? Foi internada na Unesp, né? Então teve alguns probleminhas lá. Ela nasceu com, né, acho que um pouco grande, quebrou a clavícula dela. Então nós estamos orando e deu alguma complicação a mais também, está internada. Nós vamos apresentá-la ao Senhor Jesus. E também, irmãos, a oração pela mais nova munícipe, pela mais nova cidadã, pelo mais novo membro da igreja, pelo mais novo membro da família, a Gabriela, irmão. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos, pela vida da Gabriela, que nasceu hoje. Glória a Deus. Coisa linda, não é? Glória a Deus. Nasceu, né? Vimos a fotografia dela já. Quem está no grupo da igreja, uma menina linda, não é? E eu penso assim, né? Que é um novo renascer, né? É uma vida que começa novamente, né? Agora os avós vão, com certeza, o Monei está correndo atrás das coisas aí. Então nós louvamos a Deus por esta vitória, né? Do Vinícius, da Ágata, esse casal abençoado, e acredito que logo ela vai estar aí correndo na igreja, cantando, participando, né? Em nome do Senhor, né? E nós vamos ver agora, depois disso, a irmã Ágata e irmão Vinícius mais liberados para participarem das atividades da igreja. Graças a Deus por isso. Eu não sei se tem algum aviso mais, algum aniversariante, algum pedido mais. O que eu tinha anotado aqui para conversar com os irmãos era isso, né? Nós vamos orar por essa agenda, vamos orar por essa necessidade. O presbítero Daniel esteve hoje ali em São Paulo para participar da integração dos pastores, né? E trabalhou ainda hoje também, e graças a Deus que conseguiu vir aqui para o culto. Graças a Deus por isso. Nós vamos orar agora. Quero convidar o presbítero Daniel para vir até aqui, para fazer esta oração, e já também orar interceder pela graça, né, pela misericórdia de Deus, para nós expormos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Pega aquele paninho com álcool ali, por favor. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus, e vamos fazer agora essas intercessões, né? Irmão Agostinho pediu oração, o Guilherme, essas irmãs que foram citadas, esses irmãos, irmão Marcos que está ali internado, para que Deus tenha misericórdia, a Helena, não é? A Gabriela, que o Senhor guarde, livre de todo mal, enfim, encaminhe todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor. Bem. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Oramos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez te agradecemos
por este momento, Senhor, na Tua presença, por estarmos mais esta noite para adorar e engrandecer o Teu nome. Agradecemos, Pai, a todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Colocamos diante de Ti mais uma vez todas as pessoas que foram mencionadas neste momento, que a Tua mão, que o Teu poder, que o Senhor possa abençoar cada vida, Senhor. E mais uma vez apresentamos Teu servo, Pai, fala conosco, Senhor, fala com as nossas vidas, que o Senhor possa, Senhor amado, falar aquilo que a gente precisa ouvir nessa noite. Pai, abra a porta da palavra, dá vitória ao Teu servo, usa ele nas Tuas mãos mais uma vez, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Palavra de Deus, irmãos, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 6. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 6, versículos 12 ao versículo 16. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 6, versículos 12 ao 16. A eleição dos 12. A eleição dos 12, que diz assim: E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu, e Simão chamado Zelote, Judas filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Amém e amém. Pode sentar, queridos irmãos. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar, irmãos, nesta noite a respeito das testemunhas de Jesus. Vamos falar a respeito de testemunhas de Jesus, a respeito de testemunhar de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, texto não muito lido nas pregações, mas mostra para nós, irmãos, que o Senhor, com tudo o que Ele tinha, com todo o poder que Ele tinha, com toda a capacidade que Ele tinha, Ele mostrou aqui a dependência da vida com Deus. Ele passou a noite em oração, e no clarear do dia, quando já era dia, depois de uma noite de oração, depois de conhecimento, depois de ter andado já um bom tempo com os discípulos, depois de uma noite de oração, escolheu 12 deles. Escolheu 12 deles. Foram 12 escolhidos. Lá no Evangelho de Marcos está escrito que eles chamou para si os que ele quis. Então ele chamou para si 12 discípulos. Discípulos são alunos, né? Chamou para si 12 alunos, que também deu o nome de apóstolos, que significa enviados com uma missão. Então ele chamou para si 12 alunos, que posteriormente ele enviaria para a missão. Missão esta que chegou até o dia 7 de novembro de 2021, aqui neste templo, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Chegou até aqui a missão destes 12. A nossa fé é baseada no testemunho dos apóstolos. Nós não somos baseados no missionário Manuel de Melo, nós não somos baseados em Martinho Lutero,
Nós não somos baseados em Agostinho, nós somos baseados no testemunho dos apóstolos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Esta é a nossa fé. E essas testemunhas, irmãos, seriam testemunhas oculares, que foram escolhidas pelo próprio Jesus, pelo próprio Cristo. Serão testemunhas da vida de Cristo, das obras de Cristo, seriam testemunhas da morte e da ressurreição do Senhor, escolhido pelo próprio Jesus, como nós acabamos de ver aqui. Interessante, irmãos, que esses homens escolhidos, eles não foram chamados para um pedestal, eles não foram chamados para um púlpito, eles não foram chamados para um holofote. A gente usa a palavra holoforte, mas não é holoforte, é holofote. Aí eu estava vendo lá no dicionário, a palavra holofote significa iluminação ampla, iluminação total. Então eles não foram chamados para um holofote, para serem iluminados, eles foram chamados para um microfone, ou para ter um espaço social, um público que os ouvisse. Eles não foram chamados para um interesse pessoal, eles não foram chamados para isso. Eles foram chamados como discípulos para aprenderem e posteriormente serem enviados. Não era um projeto pessoal, era um projeto alheio, não era um projeto deles. Em Mateus, irmãos, no capítulo 19 e versículo 29, o Senhor Jesus mostra aí algumas coisas que aconteceriam com ele. Então Mateus 19, 29 fala aqui: todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de mim, por amor do meu nome, melhor, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então repare, irmãos, que foram homens que foram chamados para deixar pai e mãe, para deixar irmãos, para deixar filhos, para deixar os seus bens, para deixar a própria vida. Não foram pessoas chamadas para ter uma mensagem própria. Olha que interessante. Eles não foram chamados para terem ideias. Eles foram chamados, como nós lemos aqui, para aprenderem, para serem alunos, para serem discípulos. E eles foram chamados não para ter a mensagem própria, mas eles foram chamados para testemunhar da mensagem de alguém, para falar da mensagem de alguém. Eles não foram chamados para ter planos próprios, eles não foram chamados para terem mensagens próprias. Eles foram chamados para desaparecerem, para sumirem, que outro aparecesse e ele desaparecesse. Então eles foram chamados para testemunhar, não para ter ideias. Para isso que eles foram chamados, para testemunhar, não para inventar coisas. E o Senhor Jesus dá um testemunho de que eles haveriam, sendo redundante, dá um testemunho de que eles haveriam de testemunhar em João, no Evangelho de João, capítulo 15, e versículo 26 e 27. Então ele compara aqui até o que o Espírito Santo faria com aquilo que os seus discípulos fariam. Então diz aqui em João capítulo 15, versículo 26 e 27: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar,
aquele Espírito de verdade que procede do Pai, aí diz aqui, testificará de mim. Então o Espírito Santo, irmãos, que procede do Pai, a Bíblia fala que ele não testifica de si mesmo, mas ele testifica de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem ver que uma pessoa, quando está em êxtase, uma pessoa quando é tomada, quando está alegre, ele quando quase que sai de si, ele não fica glória ao Espírito Santo, glória ao Espírito Santo. Ele é tomado e fala glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Porque ele testifica de Jesus. E também diz mais, irmãos, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Aleluia. Olha aí, irmãos, está vendo? Então por que é que estes 12 alunos que vieram como alunos e depois seriam enviados como apóstolos, por que que eles poderiam testificar? Por que que eles poderiam ser testemunhas? Eu não posso ser testemunha do nascimento da Gabriela. Quem é testemunha do nascimento da Gabriela é o pai, é o Vinícius, são os médicos, que eles estavam lá. Não sei se é a irmã Rose, estava lá, a Monley, mas só pode ser testemunha quem está lá, quem presencia. E o que Jesus está falando? Além do Espírito Santo, está dizendo, vós também sereis minhas testemunhas, vós também testificareis, porque Jesus fala, porque estivestes comigo desde o princípio. Então, irmãos, para que eu consiga ser uma testemunha de Jesus, eu preciso estar com Jesus. Eu preciso andar com Jesus. Eu preciso comungar com Jesus. Eu preciso ter comunhão com Ele. Para mim testificar, eu preciso de que coisas de Jesus aconteçam na minha vida. Então ele está dizendo, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Começaram cedo, desde o começo, desde o princípio. Então o que esses discípulos participaram, irmãos? Esses discípulos viram Jesus acalmar uma tempestade. Não viram? Esses discípulos viram Jesus multiplicar alimentos, multiplicar pães e peixes. Esses discípulos viram Jesus andar sobre as águas. Esses discípulos viram Jesus ressuscitar mortos, o filho da viúva de Naim, a menina, Lázaro. Esses discípulos viram Jesus ressuscitar mortos. Esses discípulos viram Jesus curar inúmeros doentes, das mais diversas sortes de enfermidades. Esses discípulos viram Jesus com uma firmeza inigualável diante de pressões terríveis. Seus opositores, eles viram a firmeza, o equilíbrio de Jesus diante de ataques ferozes. Esses discípulos viram Jesus tomando uma criança nos braços. Esses discípulos viram Jesus percorrer mais de 80 quilômetros para ir até a Síria, conversar, libertar a da mulher Ciro-fenícia. Esses discípulos viram Jesus atravessando um mar para ir lá do outro lado, engadar, libertar um homem que vivia comendo cadáveres, presos nos sepulcros, depois sendo rejeitado e voltar. Esses discípulos viram coisas inumeráveis da parte do Senhor Jesus. Esses discípulos, irmãos, eles estavam presentes onde coisas aconteciam. Eles não estavam assim ouvindo dizer, eles não estavam assim, sabe? Eles estavam lá, sentindo o cheiro, sentindo a dor. Os discípulos estavam onde as coisas aconteciam.
Mas Senhor, eles estão querendo apedrejar o Senhor. Gente, precisou de sair de lá corrido, o Senhor vai voltar para Jerusalém. Eles estavam lá sentindo o cansaço, sentindo a fome, sentindo a sede, sentindo o medo, sentindo o sol escaldante, sentindo a rejeição, sentindo as alegrias, a aprovação, os louvores. Eles estavam ali onde as coisas aconteciam. Eles estavam vendo a cor, o cheiro, a temperatura. Eles estavam participando de onde as coisas acontecem. Não eram homens nota 10. Não eram homens nota 10. Mas eles estavam fazendo o que eles podiam. Eles estavam fazendo o que eles podiam. Talvez eles fossem homens nota 1, 2, 3, mas eram homens presentes. E a vitória deles não era ser nota 1 ou nota 10. O que capacitou estes homens é que eles estavam presentes. Eles participaram. Então não foi a aprovação deles, não era um curso de aprovação, era um curso presencial. Não eram pessoas nota 10, mas dentro da debilidade de cada um, foram pessoas que viram essas coisas que eu descrevi, e dentro da sua nota 1, 2, 3, 7, não sei, 9, algumas ações nota 10, mas estavam lá, e isto foi a bênção e foi a vitória, aonde eles estavam lá no final, na última semana, porque João 15 foi escrito nas últimas horas, no último dia. João 15 foi escrito, Jesus já estava a caminho do horto, quando foi João 15, não estava nem no cenáculo, onde ele participou da última Páscoa e da primeira ceia, ele estava no caminho, e Jesus falou, vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio, com as suas qualidades e seus defeitos, com as suas falhas, com os seus acertos, mas eles estavam presentes, e por isso eles podiam testificar, e essa foi a vitória deles. Então eles não eram homens nota 10, mas eles viram o mar a se acalmar, a tempestade, eram presentes, estavam onde as coisas aconteciam. E o que acontecia? Sabe o que acontecia lá? Acontecia assim, Pedro falou assim, Senhor, eu estou pronto para morrer por ti. E daqui a pouco Pedro nega Jesus, e daqui a pouco Pedro vai chorar amargamente. Eles estavam lá, essas coisas acontecendo. Esses discípulos estavam lá, impedindo crianças, idosos, pessoas debilitadas. A mulher Ciro-fenícia vinha gritando, Jesus me socorre, Jesus me socorre. E eles falando, manda essa mulher embora, impedindo crianças de vir a Jesus, impedindo pessoas debilitadas de virem a Jesus. Eles estavam lá. Esses discípulos estavam falando assim, Senhor, queres que mande descer fogo do céu para consumir a todos eles? Eram esses discípulos. Esses discípulos iam andando, Jesus falava assim, o que vocês estavam conversando no caminho? Aí eles ficavam envergonhados. Por quê? Porque eles estavam discutindo entre eles quem era o bom, quem era o up, quem era o maior. Então estava discutindo, eu sou maior que você viu? Eu estava mais perto de Jesus. Não, eu orei lá, você viu? Eles estavam disputando entre eles para ver quem era o maior. Esses discípulos eram pessoas que pediam lugar de honra à direita e à esquerda do trono de Jesus. Senhor, eu quero estar junto, hein? Eram discípulos que ficavam pedindo lugar. Esses discípulos eram discípulos que tomou uma bordoada de Jesus, falou, Senhor, tem pena de ti mesmo. Jesus olhou para Pedro e falou, arreda-te, Satanás, você não cogita das coisas de Deus e dos homens. Pedro ouviu isso de Jesus, ele estava lá participando de tudo isto. O discípulo Pedro
o apóstolo Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Esses discípulos estavam lá ouvindo: homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? Esses discípulos eram discípulos que tinham medo de fazer perguntas para Jesus. Eram discípulos que, quando vieram os soldados, todos abandonaram a Jesus. Eram discípulos, quando Jesus ressuscitou, eles se trancaram lá no cenáculo, lá no local onde eles quiseram se reunir, se trancaram com medo das autoridades. Estavam com medo, está escrito na Bíblia que eles se trancaram ali com medo dos judeus, com medo de autoridades. Esses discípulos que não eram nota 10, mas que estavam lá, que testemunharam, que participaram de tudo isto. E lá dentro, esses discípulos eram pessoas que falaram assim: eu não acredito. Só acredito se eu colocar o meu dedo no buraco da mão dele, se eu colocar o meu dedo na ferida, na costela dele, aí eu acredito. E eles estavam lá. Então vejam bem, meus irmãos, quantas coisas acontecem na vida de um ser humano, quantas coisas acontecem, quantas coisas boas e quantos fracassos acontecem na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, mas que decide: eu vou ficar nos pés do Senhor, eu não deixo o meu Senhor. O que Jesus disse? Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia. O Senhor ama, o Senhor cuida, o Senhor quer tratar, o Senhor quer crescimento. Então, quantas coisas desastrosas. E olha como a Bíblia é honesta, irmãos. Olha como a honestidade da Bíblia me faz bem. Como a honestidade da Bíblia te faz bem. Quantos fracassos, quantas coisas boas. Mas eles estavam lá, irmãos, participando de todos estes altos e todos esses baixos. E Pedro podia dizer: não, eu estava lá, eu vi o mestre falando: arreda-te de mim, e ele falou para mim. Então Pedro falou: não ouvi dizer isso daí, eu estava testemunhando, eu estava participando. Eram pessoas presentes com Deus, pessoas presentes no reino de Deus. Aleluia. Coisas boas e coisas ruins, mas permanecendo na presença do Senhor. Se o Senhor não jogou fora essas pessoas aqui, irmãos, e lá em João 15, que estava no último minuto de Jesus antes dele ser preso, ele falou: vocês vão testificar de mim. Então, irmãos, eu devo entender que serve para mim, e serve para o Senhor, e serve para a senhora também, para a sua vida também. Serve. E olha que mais que Jesus fala, irmãos, sabe? Jesus não ficou avaliando assim, porque se Jesus fosse jogar fora, irmãos, quem sobraria? Deus, olhando dos altos céus, ele olha para a terra, ele acha quem? Quem ele acha? Não é? Então, irmãos, não adianta. Deus desistiu. Ninguém tem mérito. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Ele pega a minha vida cheia de buracos, cheio de defeitos, e Ele pega esses buracos da minha vida, da sua vida, Ele preenche com alguma coisa dEle, com o Espírito dEle, com a glória dEle, e as coisas vão caminhando com pessoas imperfeitas, de uma maneira que ninguém vai poder dizer: ó, eu tenho mérito em alguma coisa. Não, eu não tenho mérito, a glória é dEle, é dEle, é dEle, é dEle. Aí, irmãos, estes homens que têm esse monte de coisas, quantas mais eu poderia enumerar aqui? Mas está lá, trancado, com medo, negando. A hora que Jesus chegou lá, saiu todo mundo correndo. Jesus ficou abandonado. Já pensou, irmãos, um pastor, um líder de uma igreja, um líder de departamento, todo mundo vai embora? Acabou, eu vou buscar outra equipe, para mim essa não serve mais. Eu vou pedir para trocar de igreja. Não, eu vou pedir para trocar de pastor. Como é que nós somos, irmãos? Mas o que Jesus fala, irmãos? Lá no finalzinho, nas últimas horas, Jesus fala em Lucas 22,
versículo 28 e 29, apesar de todas estas coisas que aconteceram, todas estas fraquezas, mas qual que foi o diferencial? Qual foi o diferencial? O que aconteceu de diferente? Olha, e vós sois os que tendes, me ajudem, irmão, nessa palavra, os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, ou nas minhas fraquezas, ou nas minhas provações. Então, irmãos, olha, está vendo? Muitas pessoas perdem, irmãos, porque elas mesmas se dão um cartão vermelho. Eu vou embora, eu não vou fazer mais, eu sou um fracasso, ou eu vou buscar outros deleites. Ela mesma se dá o cartão vermelho. Mas a pessoa permanece, irmãos, olha aqui a chave: e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E aí o Senhor fala, por causa disso, né? E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou. Aleluia. Por que, irmãos, que eles puderam ser testemunhas? Por que eles, como vieram como discípulos e foram enviados como apóstolos? Porque eles foram nota 10? Porque eles ficaram procurando a igreja perfeita, o pastor perfeito, os obreiros perfeitos? Não, é porque chegou, estou vendo um monte de defeito, mas eu vou chegar e somar para que tenha um pouco menos de defeito, para que melhore um pouco mais. Eu vou permanecer, e por causa que eles permaneceram nas tentações, com coisas boas e com coisas ruins, o que está dizendo aqui? Eles foram autorizados, eles foram comissionados pelo próprio dono da seara, pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, você está permanecendo aí, irmão? Está permanecendo? No mundo tereis aflições. Estamos buscando o que, irmãos? O conforto, ser compreendido, ser aceito, ser louvado por todos os homens, ser querido. Jesus falou, nas minhas aflições, nas minhas tentações. Está permanecendo? O coração está firme? Está dizendo, Senhor, eu estou aqui, eu estou um bagaço. Senhor, eu estou aqui, eu estou sentindo com as minhas vestes sujas. Senhor, eu estou sentindo assim. Mas Senhor, pode contar comigo. Senhor, eu estou aqui. Em nome de Jesus, eu vou permanecer na Tua presença. Qual é a nossa disposição? Então por que, irmãos, que esses homens falhos e fracos foram comissionados para o reino? Está aqui com letra maiúscula. Por quê? Porque permaneceram. Nos evangelhos, irmãos, que nos foram trazidos por esses 12, a gente vê outros, que aconteceu o que com outros? Casei e não posso ir. E não foram para o convite. Outros, comprei um campo e preciso de conhecer o campo que eu comprei, eu não posso ir. Outros, eu comprei uma junta de bois, eu preciso experimentar, ver como é que está lá a junta de bois. Outros, não, esse discurso, João 6, esse discurso é muito duro esse discurso, quem pode ouvir? E Jesus, irmãos, ficou ali uns 12, ainda perguntou para os 12, vocês não querem ir embora também? Muito duro esse discurso, foi um monte de gente embora. Outros, muito rico, vai, vende tudo que você tem, segue-me, terá um tesouro no céu. Foi embora porque era muito rico. Outros, deixa eu primeiro sepultar meu pai, depois eu sigo. Outros, João 11, amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amaram mais a glória. Outros receberam a semente, o pássaro comeu. Outros receberam a semente e a terra
era rasa, aquela empolgação, daqui a pouco procura o homem, procura a mulher, não acha mais. A hora que chega, vou ganhar varé para Jesus em 3 meses. Procura no 4º mês, cadê? Terra rasa. Outro, vem os espinhos, vem as riquezas, vem as ocupações, que sufocam aquela planta, e a verdade é que eles não conseguiram permanecer. Casei, comprei um campo, comprei uma junta de bois, dura esse discurso, muito rico. Talvez fossem pessoas melhores do que os discípulos, mas não estavam vendo, mas não estavam ouvindo, não estavam ouvindo os discursos de Jesus. Lá em Jeremias está escrito: eu não mandei esses discípulos, esses profetas, e eles foram. Eu não falei, e eles falaram. Mas se estivesse no meu conselho, se estivesse no meu gabinete. Então eram pessoas que estavam longe, essas pessoas estavam longe. E os discípulos, irmãos, com todas as suas debilidades, mas quando Jesus reunia ali os 12, eles estavam no gabinete. Ele falava: eu posso falar da reunião porque eu estava lá na reunião. Posso falar porque eu estava lá na reunião. Então, irmãos, o que eu preciso? O que a palavra de Deus me ensina? Entra no teu quarto, fecha a tua porta em segredo, e entra lá no gabinete, e entra lá em conselho com nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus fala para nós. Então, enquanto tanto outros estavam longe, estavam dispersos, os discípulos estavam ali, junto de Jesus, errando e acertando, mas junto de Jesus. Cadê o rico hoje? Cadê o rico hoje? Cadê aqueles que disseram um duro discurso hoje? Cadê aqueles que foram experimentar o campo? Cadê aqueles que foram conhecer os bois? Cadê aquele que queria sepultar o pai? Onde estão essas pessoas hoje? Cadê eles? Mas os discípulos estão aqui, irmãos, e estão lá, e estão vivos, porque decidiram ficar com Jesus. E eu quero dizer uma coisa: assim como o tempo passou para estes homens, ele vai passar para mim e para você também. E um dia lá na glória, a história será contada, e aqueles que decidiram ficar com Jesus terão um futuro feliz, como esses discípulos também tiveram um futuro feliz. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perdê-la por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Vou viver a minha vida, vou aproveitar a minha vida. Vamos aproveitar a vida. Então eram pessoas, irmãos, que tinham os que estavam perto e tinham os que estavam longe. E aí, irmãos, talvez, irmãos, tinham, né? Quantas vagas tinham? 12, né? E eu não quero pregar aqui, irmão, de jeito nenhum cargo. Eu não quero pregar aqui de jeito nenhum evidência. Não quero pregar aqui de jeito nenhum louvor humano. Nem de longe isso está na minha mente e no meu coração. Mas eu quero aproveitar uma oportunidade dada por Deus na vida do ser humano. E as vagas, irmãos, eram 12. O Senhor chamou para si os 12, está escrito isso muito claramente. E talvez, irmãos, alguém, não tem mais chance. São 12, não tem mais chance, não é 13. Então o que adianta? Não é 13, não precisa. Mas, irmãos, o certo é que além dos 12, outras pessoas ficaram aos pés do Senhor. Outras pessoas permaneceram. E o que foi, irmãos, que aconteceu com outras pessoas que permaneceram? Sabe, aquilo que parecia impossível. Chegou um determinado momento em que haveria a necessidade. Eu quero pedir para a Thaís colocar aí agora, já estamos encerrando, Atos capítulo 1 e versículo 20, até o 25, que, sabe, irmãos, onde está escrito que um destes discípulos, que não se tornaram apóstolos, que não foram enviados, traiu Jesus, tirou a própria vida, e aí ficaram 11.
Os irmãos sabem disso daí, que Judas traiu o Senhor, e aí teve a necessidade de mais um. E aí no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 20, está dizendo assim: porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado, o seu lugar. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado, que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E aí o texto continua, não vou ler, mas nós sabemos, irmãos, que depois que Matias foi escolhido no lugar. Mas irmãos, quando houve uma necessidade, quando apareceu uma oportunidade de repor o 12º discípulo, a 12ª testemunha, como se chamaria uma testemunha que ouviu dizer? Como eu vou falar alguma coisa da netinha, do irmão Fernando, da Helena, da enfermidade dela? Foi algum problema, algum erro médico? Claro, falando em tese aqui. Como que eu vou testemunhar, irmão Fernando, se eu não estava lá? Como eu vou testemunhar? Agora, quem estava lá pode dizer: não, o médico agiu direitinho, não tem nada a ver, porque ele estava lá presente, ela estava, é uma testemunha. Então o que eles precisavam, irmãos? O que eles precisavam para colocar no lugar de Judas? Desde o batismo, desde de João, de Marcos primeiro, de João, desde o comecinho, eles precisavam de alguém, desde o batismo de João até Atos 1, quando Jesus foi elevado. Por quê? Porque ele seria uma testemunha. Ele poderia dizer: olha, é verdade, eu participei de todos os atos, eu participei de todo o processo, então eu posso testemunhar. Irmãos, como que eu vou fazer o reino de Deus crescer? Como que eu vou fazer a obra de Deus melhorar, se eu mesmo não tenho um testemunho para mim? Se eu mesmo não consigo testificar para mim que Jesus é bom, que Jesus dá paz, que Jesus satisfaz, que Jesus é o suficiente. Se o que me satisfaz não é Jesus, é outras coisas, como que eu vou levar alimento, sustento, como que eu vou testificar deste Jesus, se eu não sou uma testemunha que fala: olha, eu participei disso, eu sei o que é. Então parecia que estava tudo perdido, mas o Matias, irmãos, independente de qualquer coisa, desde o batismo de João, mesmo sem ter uma função, desde o batismo de João até Atos 1, até a ressurreição, aproximadamente 3 anos, independente de qualquer coisa, o Matias era uma pessoa presente. E depois ele pôde dizer assim dele: ele pode testemunhar, e a recompensa veio de Deus na parte dele. Aleluia. Queridos irmãos, Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu coração. Não há necessidade, irmão, de louvor humano, não há necessidade. É o Senhor que humilha, é o Senhor que exalta. Quando o Senhor honra um homem, quando o Senhor honra uma mulher, irmãos, está feito, acabou, ninguém detém, é obra santa. Deus é maior, Deus é melhor, é Deus que faz as coisas acontecerem. E olha, irmãos, que coisa linda! Precisamos de alguém que testemunhou do batismo até a ressurreição, uma pessoa presente. Então ele também cabia para ele isso daqui, irmãos.
Jesus falou: vocês são os que têm permanecido comigo. Às vezes, irmão, a gente não consegue orar. Eu conversei com 2 pessoas essa semana que falou assim: pastor, eu não estou conseguindo orar. Mas você consegue gemer, aleluia, e Deus sabe interpretar um gemido. Você sabe derramar uma lágrima, e uma lágrima para Deus é uma frase. Deus sabe interpretar uma lágrima. A oração do passado te alimenta hoje, e você está ali se arrastando, e amanhã Deus vai te levantar na oração novamente. Pessoa que permanece na presença do Senhor, e aí por causa disso pode ser testemunha e recebe de Cristo o testemunho: Senhor, no teu nome nós fizemos isso, Senhor, no teu nome nós fizemos aquilo, no teu nome nós fizemos tudo outro. E Jesus dizendo: não conheço vocês, vocês não são minhas testemunhas, não conheço vocês. Que coisa triste, irmãos. Quantas coisas extraordinárias, quantos holofotes, quantas coisas. E Jesus falando: eu não conheço. Mas do Matias aqui, irmãos, embora ele estava lá de fora, Deus dirigiu aquela oração e aceitou o Matias como também uma testemunha que tem permanecido com o Senhor Jesus. Ah, mas está difícil. Ah, mas está doendo. Ah, mas está... Mas olha aqui, irmãos, o exemplo aqui. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Lucas 22, versículo 28 e 29. E aí, irmãos, era o grupo de Deus. O que tem de errado no grupo de Deus? O que tem de errado no grupo de Jesus? Tem algum pecado aqui? Tem algum pecado aqui no grupo de Deus? No grupo de Jesus? Hein? Tem algum pecado do missionário Manuel de Melo escolher o pastor Luiz Bergamin, o pastor Orlando Silva e o pastor Ivan Nunes como a tríade, como as colunas da igreja O Brasil para Cristo? Tem algum pecado? Pessoas que andavam junto com o missionário Manuel de Melo. Pastor Bergamin está aí quantos anos? Pastor Luiz Bergamin, pastor Orlando Silva, pastor Ivan Nunes. Eram pessoas que andavam com o missionário, que comiam no mesmo prato com ele. Era o grupo. Ele vai chamar quem? Que Jesus vai chamar? Vai chamar o Herodes? Que quando viu Jesus, ficou, sabe, imagina um homem louco assim, irmãos. Faz um milagre aí, faz um Shazam, faz uma fumaça aí. O Herodes, vai chamar o Herodes para participar? Ou vai chamar Pedro, que mesmo negando Jesus, chorou amargamente? E a hora que Jesus falou: Pedro, você me ama? Pedro: Senhor, o Senhor sabe a minha debilidade, o Senhor sabe tudo. Mas que permaneceu aos pés do Senhor. Quem que o missionário vai chamar, irmãos, para fazer o trabalho? Quem que o Senhor falou: olha, assim como vocês permaneceram, eu vos destino, como meu Pai me destinou. Sabe, irmãos, então essa palavra, ela foi brotando no meu coração durante a semana. A gente fica sempre preocupado, ou de ministrar, ou de delegar a ministração. Eu acredito, irmãos, que Deus está instruindo e falando com a igreja através da sua palavra, aqui, agora e depois na repetição. E a Bíblia fala assim, irmãos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Eu estava conversando com uma irmã esta semana, e ela estava dizendo: olha, pastor, aquilo que foi falado tal dia assim, às vezes a gente não tem coragem
de falar com Deus, a gente pega Jesus pela mão, leva naquele quartinho sujo, imundo, fala: Jesus, eu não tenho nem coragem de falar, mas aqui eu quero trazer o Senhor. Eu percebi que a pessoa guardou a palavra na mente e no coração. Se nós, irmãos, guardarmos a palavra na mente e no coração, a palavra de Deus é viva e ela faz efeito em nossa vida. Viu? Então, irmãos, nós somos chamados não para ser artistas, não para extravasarmos nossa necessidade, nossa carência social na igreja, ou seja lá onde for. Nós somos chamados para ser testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. E a testemunha é aquele que presencia, aquele que participa, aquele que pode falar: olha, eu posso falar porque eu vi, eu senti, eu estava lá. Vamos estar então com o Emmanuel, irmãos, com Deus conosco, e sermos testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querida igreja? Vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, 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 glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Bom, Lília, as crianças querem cantar? Então, Thaís, ajuda aqui, por favor. Afasta aqui a câmera. Pode trazer as crianças aqui. Graças a Deus. Olha que bonitinhas. Essa menininha aqui, ó, linda aqui, ó, é a filha do nosso irmão Claudinei, que está ali, ó. Como é que é o nome dela mesmo, Claudinei? Isabela? Isabelle. Vocês vão ficar onde? A Isabelle, seja bem-vinda, viu, Isabelle? Está aí, ó. Então, a Isabelle, a Duda. Graças a Deus. As crianças, então, vão louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Depois nós vamos cantar um pouquinho mais para Jesus. Vamos Nessa noite, em nome do Senhor. Amém. Então dá bastante alegria para o Senhor, amém?
Glória a Deus. Pode sentar aqui. Nós vamos louvar a Deus com mais um hino. Vamos encerrar o trabalho. Deus abençoe a família. Abençoe as crianças, em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós vamos agora contribuir para o reino de Deus. A Bíblia fala que quando nós semeamos com abundância, nós também colhemos com abundância. Isso está escrito na palavra de Deus. Então vamos louvar a Deus enquanto nós vamos contribuir por retornarmos para os nossos lares em nome de Jesus.
Desde março do ano passado, estamos numa pandemia e tivemos aqui momentos difíceis e momentos que não tivemos culto e não deu nem para vir até aqui, porque a informação era que se tivesse 2 pessoas aqui com a luz acesa, podiam pular. Então teve hora que não deu nem para transmitir. Mas algumas pessoas se despontaram de uma forma maravilhosa durante esta pandemia. Uma equipe abençoada se manifestou, se levantou aqui, várias pessoas, e dentre elas eu destaco o Juninho e a Júlia, a irmã Maria, que não mediram esforços de tempo, de deslocamento, que tem o custo, teve frio, teve chuva, o trabalho funcionou. Então, hoje eles não estão aqui, porque estão numa missão ali em Botucatu. Participaram lá do encontro de líderes da Jubra. Então prejudicou. Mas vocês fizeram falta aqui no culto, tá bom? Que Deus abençoe, que vocês sempre estejam presentes na presença do Senhor. Que eu acredito, irmã Marili, que a recompensa maior é o que a irmã está vendo na sua família, não é? Seus filhos crescendo, participando, como tantos outros. Então que Deus abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus. Abençoados nessa noite, queridos irmãos, amém? Amém. Vamos ficar de pé então e vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Nós temos uma lista de oração. Eu acredito que a igreja do Senhor está agindo com responsabilidade, com seriedade, com sensibilidade e está intercedendo por estas pessoas. Que bom a gente crer, não é? A irmã Rose estava falando aqui, ó, a hora que eu coloquei lá, que eu pedi oração, não é, irmã Rose? A bênção veio, a irmã acreditou. Olha que coisa linda, não é? E é isso mesmo. Então nós confiamos no Senhor, tá bom? Então participe, irmãos, da vida de oração, das necessidades da igreja, em nome de Jesus. Estenda a sua mão. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos juntos. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Vão com Deus, irmãos. Boa semana. Vocês são maravilhosos. Glória a Deus.